galera, beleza? Meu nome é Oscar dos Anjos, sou da AceleraCAD, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Basicamente, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre como o Revit foi essencial na minha carreira, tá? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar quando eu decidi que eu ia começar a trabalhar com Revit, eu tive um desafio, né? Não era um desafio, na verdade era uma tarefa que eu tinha diária de fazer um 3D, tá? De desenvolver um detalhe hidrossanitário no AutoCAD. E eu particularmente, apesar de gostar muito do AutoCAD, na época eu não considerava ser um bom fluxo de trabalho fazer as coisas em 3D no AutoCAD. Eu não gostava muito. Não gostava do acabamento que algumas coisas tinham. E aí eu simplesmente decidi começar de fato a utilizar o Revit nos meus projetos. E de cara eu já me apaixonei quando eu comecei a utilizá-lo, né? É uma ferramenta fantástica que me ajudou muito no fluxo de trabalho que eu atuo hoje, da forma como eu trabalho hoje. Me deu de fato a oportunidade de começar a me preocupar com aquilo que realmente importa. Apesar de usar programação e usar AutoLisp, né, que é uma linguagem de programação nativa do AutoCAD, o Revit ele facilita muito o fluxo de trabalho. Então tem algumas etapas onde realmente era muito melhor fazer as coisas no Revit, tá? E não utilizar o AutoCAD simplesmente. Alguns fluxos de trabalho eu ainda utilizo o AutoCAD, mas o Revit é assim, sei lá, 90% do que eu trabalho hoje é utilizando o Revit, tá? Estritamente Revit. Fora que o acabamento das coisas fica muito melhor, a redução de custo, tá, na obra, ele é significativa, os desperdícios são muito diminuídos, tá? Existe uma série de coisas que nós conseguimos melhorar quando nós utilizamos Revit no nosso fluxo de trabalho, né? O que não acontece, por exemplo, no AutoCAD. É interessante notar também que o Revit, principalmente a parte de famílias dele, né, que são, se a gente fosse ilustrar, seriam basicamente os blocos do AutoCAD, eles agregam informações, agregam partes técnicas, agregam várias coisas que na maioria das vezes são possíveis se fazer no AutoCAD, mas eu acredito que seja mais amigável utilizar o Revit nessas circunstâncias, né? Eu poderia utilizar sim blocos dinâmicos, poderia colocar atributos dentro desses blocos, como eu faço em alguns fluxos de trabalho, mas é mais amigável, digamos assim, as modificações são mais amigáveis no Revit do que no AutoCAD, tá? É interessante notar também que o meu fluxo melhorou muito em questão de cronograma de obra e a parte de quantitativo, tá? Hoje eu utilizo um sistema ERP chamado Cienge, tá? Que eu faço a integração direto do Revit com o Cienge. Então isso minimiza também a mão de obra do pessoal do planejamento, por exemplo, de ter que inserir essas informações, como acontecia antigamente, manualmente no sistema, tá? Ou seja, trabalhos de semanas, de 2 ou 3 semanas, podem ser simplificados em alguns segundos, apenas inserindo um arquivo TXT no Cienge, tá? E foi um avanço muito grande para mim, principalmente ter conhecido a Axion. Apesar de já trabalhar com Revit Map, na época, quando eu comecei o meu curso, né, foi um diferencial muito grande poder participar do treinamento da Axion, né, que me deu uma visão muito mais abrangente sobre quais as potencialidades que eu tinha com o Revit. A parte de modelagem, a parte de projeto executivo, a parte de introdução, né, que eles chamam de Revit Start, que eu não considero que seja um start, né, digamos assim, eu não considero que seja os fundamentos, porque é muito abrangente, mas foi um diferencial muito grande, né, fazer parte do treinamento da Axion e fazer parte também do Revit, né, de ter a ferramenta, mais uma ferramenta esplendorosa da Autodesk no meu fluxo de trabalho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo basicamente falando um pouco sobre o Revit, sobre como ele influenciou o meu processo de trabalho e as coisas que eu executo hoje. E é isso, um grande abraço e valeu!